Olá, hoje o principal assunto ainda é a prisão dos hackers, né? Que parece que pegaram juízes, desembargadores e até jornalistas, né? E também a viagem de Bolsonaro a Campina Grande, aliás, a vitória da conquista, né? Não foi o governador da Bahia, até deu uma ideia para ele, conversou com o prefeito de Campina Grande, vai se entender com os prefeitos amigos, né? Deixando os governadores de lado. Bom, mas vamos lá ao comentário de hoje. Então, ontem me faltou uma palavra no comentário a respeito daquele salto que o presidente deu do palanque para o chão em Vitória da Conquista na inauguração do aeroporto. A palavra que me faltou era temerário. Eu acho que foi um salto temerário. Aí vocês estão vendo o salto de novo. Eu acho que foi mais de 1 metro, 1,20 m por aí de altura. Ele tem mais de 60 anos. Foi paraquedista, sim, né? Paraquedista é aquele sujeito que vê a porta do avião aberta e se joga no vazio, né? E lá embaixo tem que aguentar, a coluna, os joelhos tem que aguentar. Aliás, ele hoje, num discurso no Palácio do Planalto, se queixou à equipe econômica que está faltando dinheiro até para a brigada paraquedista, né? Que normalmente forma 1.500 paraquedistas, está formando só 500, né? E isso pode fazer falta para a defesa do Brasil, sua soberania, né? O preparo da tropa. Mas, enfim, voltando ao salto lá em Vitória da Conquista, né? Salto feito 10 meses depois de ter levado uma facada que era para tirar-lhe a vida e tirou o candidato que liderava a eleição, a campanha, né? Tirou da campanha. Mas, enfim, voltando a essa questão, eu diria que foi uma temeridade ele dar esse salto, poderia acontecer alguma coisa no abdômen, né? Poderia acontecer alguma coisa na coluna, nos joelhos, no tornozelo, né? Tudo isso para dizer o seguinte, que a saúde do presidente da República não é mais uma questão particular, privada do presidente da República em si, da pessoa que preside o país, que é o chefe de Estado. Passa a ser uma questão pública, né? Certa vez eu noticiei que o presidente Figueiredo, que estava proibido de comer chocolate, tinha tido infartos e tal, que estava escondendo chocolate na lata de arroz da cozinha da residência oficial do Torto, né? Ele ficou furioso com a invasão de sua privacidade. Mas eu retruquei dizendo que, eu estava na TV Manchete na época, dizendo que a saúde do presidente é uma questão de Estado, não é uma questão de um indivíduo, né? Então fica aqui o registro. Mas, enfim, o caso da inauguração do aeroporto Glauber Rocha parece ter dado uma ideia para o presidente, né? Ele foi flagrado, digamos, ao microfone, na reunião com os jornalistas no café da manhã de quinta-feira passada, fazendo referências ao governador da Paraíba e ao governador do Maranhão, né? Chegando a dizer que não quer nem conversa com o governador do Maranhão. O governador da Bahia também não quis conversa com o presidente, não foi à inauguração do aeroporto, né? Então, resta ao presidente, no caso do Nordeste, dialogar com os prefeitos, né? Os prefeitos que quiserem dialogar com ele, vai conversar sobre tudo, enfim, né? Fica aqui esse registro. Mas o principal que aconteceu foi a prisão desses 4 hackers. Um deles já confessou, um que tem um apelido de Vermelho, né? O Vermelho é lá de Araraquara e se chama Walter Delgatti Neto, né? O Vermelho. Ele é estelionatário, falsificador, ladrão, segundo os processos a que ele respondeu. E ele confessou que hackeava, ou seja, invadia o sigilo telefônico de juízes, de desembargadores, de integrantes do Ministério Público, de delegados federais e de jornalistas. Imaginem só, né? E os outros também, né? Dos 4, só a mulher não tem antecedentes criminais. Os outros já haviam sido presos ou condenados
por falsificação de documento, por roubo, por tráfico de drogas e por estelionato. O ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, pôs uma mensagem dizendo: vejam só, essas seriam as pessoas de confiança, né, das quais foram recebidas as falsificações ou as revelações ou as invasões que resultaram aí nesse trabalho do Intercept. O Intercept, por sua vez, reagiu, disse que não vai dar nome dos seus, daqueles que entregaram. Né? Intercept insiste que eram pessoas de confiança. Agora a polícia está buscando os patrocinadores dessa turma, né? E como é que funcionou, as ligações e tal. Sabe por quê, patrocinadores? Porque só o casal, né, a única mulher do quarteto, é casada com um deles, né? Só o casal, num curto período de 4 meses, né, em 2 anos, o casal teria a renda de R$ 5.058, ou seja, em 4 meses dá um bruto de 20 mil, mas movimentaram nas contas bancárias R$ 627 mil. Portanto, há patrocinadores, há gente pagando por isso. Agora eu fico me perguntando o seguinte, vejam só, ele confessou que fizeram 5 mil, ou a Polícia Federal apurou, que fizeram 5.616 ligações para acessar o aplicativo Telegram de autoridades, né? Entre as quais desembargadores, juízes federais, delegados federais, integrantes do Ministério Público e jornalistas. Aí eu fico me perguntando, né, que seriedade tem os senadores que convocaram o ministro Sérgio Moro para falar sobre o produto desses 4. Seria isso? Ou o Intercept não revelou quem são, a polícia está sugerindo que são eles mesmos, né? Aliás, um deles confessou que pegou Sérgio Moro, Dallagnol e mais, parece aí, dezenas ou centenas de pessoas, né, de autoridades. Tinham o objetivo, eram essas autoridades. Portanto, segundo a polícia, isso foi planejado e orquestrado. Né? Típica formação de quadrilha. O que preciso saber agora é o tamanho dessa quadrilha. Bom, a ordem de prisão veio do juiz Valisney, que é da 10ª Vara Federal de Brasília, o mesmo juiz que ainda nesta terça-feira, num processo em que está Lula, em que figuram 11 réus, ele tirou 7 réus. Né? Inclusive tirou 2 acusações de Lula porque elas já estão em outro processo. Parece que é de lavagem e de formação de quadrilha, que já está em outro processo. Né? Mas foram mantidos nesse processo que apura corrupção e negócios e empréstimos do BNDES, né? Famoso Banco da Caixa Preta. Manteve Marcelo Odebrecht, manteve Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, manteve o Taiguara dos Santos, que é um sobrinho da primeira mulher de Lula, e um funcionário de Taiguara chamado Emanuel Ramos. Ficou tráfico de influência e corrupção passiva, né? Na acusação a Lula como réu. Ele é réu aí em mais de meia dúzia de processos, né? 2 dos quais já foi condenado, um já em segunda instância e outro está lá na segunda instância. Enfim, espera-se que em pouco tempo saia a segunda instância do segundo processo e a terceira sentença do terceiro processo. De Brasília, Alexandre Garcia.